Oi, você tá com saudade dos vídeos de quadrinhos aqui do Pode Não Pode? Eu também. Vocês desculpem aí os hiatos que eu provoco. Os vídeos de quadrinhos são parte do que eu mais gosto de fazer aqui no Pode Não Pode, mas gravá-los não é tão simples assim. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o Super Almanac DC, número 3, abrindo uma série de vídeos que vão conversar com vocês. Esses vídeos vão conversar com vocês sobre esse personagem que é tão pouco falado, o Gavião Negro. Corta pra vinheta aí, produção. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga do Pode ou Não Pode. Como é que vão vocês? Todo mundo bem? Eu espero que sim. Pessoal, antes de tudo, já deixa o seu like, aí, o seu joinha, a sua curtida. Isso é importante pra caramba. Então já clica no botãozinho, ajuda o Pode ou Não Pode. Quer ajudar mais ainda? O que você pode fazer? Se tornar um patrocinador ou uma patrocinadora como a Demi. Olha só, a Demi está aparecendo aí na foto para vocês com revistas em quadrinhos que ela ganhou nos concursos culturais do Pode Não Pode. Pois é, patrocinadores podem participar dos concursos culturais que acontecem todo mês aqui no canal com prêmios incríveis. Basta você clicar nessa plaquinha que está aí embaixo onde está escrito Seja Membro, clica nela, a partir de R$ 7,99 por mês, esse é o pote mais baixo e ele vai permanecer nesse valor, você já ajuda o Pode Não Pode, olha só, tem acesso a vídeos exclusivos, mala direta e aos concursos culturais. Beleza? Enfim, pessoal, vamos falar de Super Almanac DC número 3, olha só, publicado em 1992 aqui no nosso Brasilzão bolado. Eu resolvi falar sobre essa revista porque o Charmoso, sempre ele, nosso patrocinador e nosso produtor executivo de HQs, temos outros produtores executivos também, ele mandou aqui para casa essas duas edições, olha só, Gavião Negro, por Geoff Johns, tem esse aqui, o volume 1, e tem o volume 2 que eu nem tirei do plástico ainda, tá? Que eu não li, o volume 1 eu já li. Essas duas edições, a primeira foi muito interessante, eu vou falar sobre ela em breve, mas eu queria ler o que eu tinha de mais antigo antes do Gavião Negro. Eu tenho tão pouca coisa, cara, eu tenho essa revista e só mais uma, eu acho, que é uma história só avulsa dentro de uma DC 2000. Eu falei, cara, vou ler isso aqui antes e depois eu leio as revistas do Charmoso, tá? E a gente vê que esse personagem ele tem uma história muito complexa, né? Eu não tô falando de a história em si, a escrita que é vendida pra gente. Tô falando da história dele, de fato, dentro da DC Comics, porque ele teve uma versão focada no Egito Antigo, depois ele passou a ser de fato um Tanagariano, aí ele era na verdade um invasor, e aí quando chegou a Zero Hora, a DC resolveu fundir todas as personalidades dele numa só, porque tinha sido deixada essa rebarba aí de Crise nas Infinitas Terras. Para vocês terem noção, a publicação original desse arco aqui, que é de 1990, faz com que a gente pense, cara, mesmo após a Crise nas Infinitas Terras, a DC demorou anos para reformular o Gavião Negro. Então, é um personagem, cara, muito confuso, muito confuso. Tanto é que você tem o Carter Hall e tem o Catar Hall, tá? Essa revista que a gente vai falar hoje é o Catar Hall, que vem de Thanagar, da polícia tanagariana, tá? Eu vou lembrar para vocês sobre isso quando a gente começar a ver a revista. E esse aqui é o Carter Hall, tá? A pronúncia é a mesma, mas a escrita é diferente. Enfim, a gente tem aqui uma arte do Graham Nolan nessa revista, que ela é boa, mas ela não é boa o tempo todo. Eu gosto muito do Graham Nolan porque ele foi um dos desenhistas favoritos meus durante a saga Queda do Morcego e um tempo depois. O Graham Nolan desenhou inclusive um arco chamado como é que é o nome? Batman Advogado do Diabo. Ele escreveu essa revista que eu adoro. Ele desenhou essa revista que eu adoro. Então o Graham Nolan, ele é um desenhista que ele me agrada. Só que aqui ele não está no melhor dele não, nessa revista. Agora também a gente está falando de um formatinho, então não sei o quanto a arte dele foi deformada, tá? Já a dupla criativa, né, de argumentistas é formada pelo, deixa eu ver aqui, Timothy Truman e John Ostrander. O John Ostrander ele é famosaço, cara. Tá em tudo quanto é quadrinho dessa época, tá? Agora o Timothy Truman eu não tô tão acostumado com ele escrevendo os gibis que eu leio, não.
Eles escrevem um arco que ele é intenso, né? Mas ele não é tão focado assim na ação. É uma leitura para quem curte mais uma demanda ideológica, um conflito de classes. E nisso eles mandaram bem demais, cara. Eles mostram um planeta Thanagar que é muito parecido com o que a gente tem na Terra, hoje inclusive, tá? Então vamos dar uma olhadinha na revista? Corta aí, produção. Muito bem, pessoal. Tá aqui o Super Almanac DC número 3. Olha só que bacana. Com o selo da Abril Jovem. Uma pena que essa revista acabou. Ela tinha muito a acrescentar. A capa, esse lado aqui que é o lado A da capa, é do Gavião Negro com arte do Graham Nolan. Olha só quantos detalhes que a gente vê aqui na armadura do Gavião Negro. Lembrando que esse aqui é o Catar Hall e ele usa de fato essa armadura, diferente do primeiro que era o Carter Hall, que estava seminu, né? Aqui não, aqui ele tem uma armadura com armas, então você vê muitos detalhes. Aqui embaixo a Shayera Tol, a parceira dele. E uma capa que ela tem a coloração um pouquinho datada, mas que é uma boa capa, tá? A gente tem uma pequena sinopse aqui, vamos dar uma lidinha nela. O Gavião pousou. Olha só que interessante. Ele ficou esquecido nas últimas décadas e somente há poucos anos foi reintroduzido no panteão dos grandes heróis dos quadrinhos. Ele é o policial alado do longínquo planeta Thanagar e agora está pousando na Terra. É filho da aristocracia tanagariana, mas, por opção, convive diariamente com a miséria e a violência das cidades baixas de seu planeta, combatendo a criminalidade e ajudando o povo oprimido. Um povo formado por seres não tanagarianos, desprezados pela aristocracia e tratados como escória da sociedade. Enviado ao nosso planeta para ajudar a estabelecer delicadas relações diplomáticas, ele só quer aproveitar a oportunidade para caçar um criminoso foragido que o envolveu numa sórdida conspiração e que levou seu pai à morte. O nome do criminoso é Bits. O policial alado é chamado de Catar Hall, mas na Terra ele será conhecido como Gavião Negro. Muito bem. Muito bem, pessoal. A gente está em mãos com um arco de 3 histórias, tá? Esse arco tem como argumentistas o John Ostrander e o Timothy Truman, e a arte é do Graham Nolan. Essa arte que vocês estão vendo aí, logo do início da primeira história, intitulada Predadores, mostra o Catar Hall tendo lembranças, né? Essas lembranças fazem com que ele faça uma releitura dos eventos que o trouxeram ele até aqui. E é um diário, né? Tá escrito assim: do Diário de Catar Hall, Evidência Governamental 93, Thanagar versus Catar Hall. Abre aspas para as lembranças do Catar. Então agora eu sou um herói. O que será que isso significa? Fui proclamado o grande campeão de Thanagar, o mais recente numa lista que se estende desde Calmoran. Calmoran unificou o nosso planeta e nos liderou em nossa conquista das estrelas. Meu pai, Parankatar, mais tarde se tornou um herói do conhecimento cujas pesquisas nos deu asas e as nossas cidades flutuantes. Ou seja, essas pesquisas do pai do Catar Hall ajudaram a criar cidades flutuantes, que é onde fica a aristocracia. E a gente viu na sinopse que o Catar ele trabalha como policial nas cidades baixas, né? Onde estão os excluídos da sociedade tanagariana. Voltando para aspas para o Catar. Ele foi substituído, o pai do Catar, né, o Parankatar, foi substituído pelo administrador Bits, que denunciou uma conspiração revolucionária supostamente liderada por meu pai. Shayera Tol, minha parceira alada, é que devia ser a heroína, não eu. Ela denunciou a traição de Bits. Mas Shayera é mulher, eles disseram, e não pertence à nossa classe. Isso tudo mostra como que o lado político ideológico de Thanagar ele é torpe, né? Então a gente já viu uma xenofobia altamente envolvida na história, porque os cidadãos da Cidade Baixa eles não são tanagarianos de fato, então eles não merecem ficar com a aristocracia nas cidades altas. E a gente viu também um caso de misoginia, então a Shayera ela não pode, em hipótese alguma, ser proclamada heroína.
Essa página que vocês estão vendo aí, olha só, tem tanto o Qatar quanto a Shayera viajando, né? Eles têm um sono induzido ali para poder fazer um salto no espaço e poder chegar até a Terra. O Qatar ele é enviado para a Terra para melhorar as relações diplomáticas entre Thanagar e o nosso planeta. E aí a gente vê toda uma questão política também, com diplomatas mal intencionados, e o Qatar sem vontade nenhuma de trabalhar nisso. O que ele quer é pegar esse cara aqui, olha só, que está sentado nessa poltrona, esse transmorfo, que é o tal do Bits, tá? O Bits, ele fez com que o Qatar matasse o próprio pai. Ele conseguiu criar uma armadilha e fez com que o Qatar disparasse contra o pai, e aí ele acabou se isolando numa ilha e acabou tendo a redenção dele e sendo perdoado pelo Estado tanagariano, né? A gente tem aqui uma droga, olha só, eles usam uma droga chamada crotana, que faz com que a pessoa ela acabe se tornando uma transmorfa também. E na história mostra alguns terrestres utilizando essa droga, trabalhando para o Bits, inclusive. E o objetivo do Qatar é justamente encontrar esse vilão. Só que as coisas não saem tão bem na história. É uma história também que ela leva você só de Thanagar até a Terra. Isso é o básico que essa história faz. Mostra o Qatar Hol tendo alguns conflitos, inclusive com a própria Shayera, mas nada muito além disso, né? Então a gente acaba terminando essa leitura com uma certa frustração, porque você quer saber o que mais acontece, porém só é dito quando você adquire as edições de uma incrível revista que tinha também, chamada DC 2000. Então esse arco aqui, por mais que ele mostre essa chegada do Qatar Hol na Terra, ele deixa ele deixa a desejar, tá? Eu acho que essa leitura, pessoal, ela só é interessante se você tiver as outras edições da DC 2000 para você saber o que acontece. Senão é só mais um quadrinho para você ter aí na sua casa e, cara, sem o famoso início, meio e fim, tá? Aqui tem só o início. E acaba que esse Gavião Negro, ele foi reformulado quando chegou a Zero Hora. Eu acho que a Zero Hora chegou aqui no Brasil em 85, 95. Ou 95 ou 96. Acredito que tenha sido 95. Então, tá aqui, olha só. A partir de agora, na revista mensal DC 2000. Corta pra mim, produção. E aí, meus amigos e minhas amigas do Pod Não Pode, o que vocês acharam do Gavião Negro? Esse Qatar Hol que a gente acabou de conhecer aí, vendo essa última edição, infelizmente, do Super Almanac DC. Deixem comentários, não esquece a curtida, não esquece o seu like, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!